Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre um tema do direito processual civil que na prática as pessoas nem se dão tanto conta assim dele, algum ou outro aspecto é relevante, mas para o exame de ordem é impressionante como a FGV gosta. Eu acho que é um dos temas que cai tanto em primeira como em segunda fase, bastante. O tema é o tema da intervenção de terceiros, tá? Normalmente isso aparece nas questões. Dificilmente aparece uma peça onde você tenha que fazer uma intervenção de terceiros. Mas se aparecer, é super simples, a gente vai ver como é que faz aqui, tá? Mas normalmente em questões com essa ideia da FGV de fazer uma questão grande, com duas perguntas, uma de direito material, uma de direito processual civil, a intervenção de terceiros aparece com bastante frequência. Então, vamos começar a trabalhar com esse importante tema. Ele começa ali no 119, vai até o 138, destaque para o 125, denunciação da lide, chamamento ao processo e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 133 e no 134, tá? A gente vai ver todas, um pouquinho de cada uma, mas vai focar mais nessas três: denunciação, chamamento e principalmente o incidente de desconsideração, tá? Vamos começar pela assistência. A assistência é a verdadeira modalidade de intervenção de terceiros, tá? Iniciando pela simples. A assistência simples, sabe aquela história do terceiro que vem para o processo para auxiliar uma das partes, mas não vira parte no processo? É a situação do assistente simples. O que você precisa entender aqui? Para ser assistente simples, eu preciso ter interesse jurídico naquela demanda. Como assim, professor? Eu preciso ter interesse jurídico no resultado do processo. Não entendi, professor. O resultado do processo vai afetar a minha relação jurídica com uma das partes do processo. Então eu vou te dar um exemplo do que não é interesse jurídico e depois um exemplo do que é, tá? Imaginem que eu, Guilherme, seja credor do João, tá? O João me deve R$4.000. E o João não paga, o João não paga, o João enrola, o João conta uma história, o João inventa uma doença na família, no outro mês é alguém que morreu, no outro mês o cachorro, e não me paga, eu já tô, meu Deus do céu, não aguento, eu já tô ficando com dó de mim. Sabe quando você fala assim, meu Deus do céu, eu tô parecendo um rastejando para receber. Aí eu descubro que o João entrou com uma ação contra a TAM, porque ele fez uma viagem para o exterior com a esposa e perderam as bagagens dele. Ele entrou com uma ação indenizatória. Eu olho, cara, o João vai ganhar com certeza essa ação. Mas com certeza absoluta ele vai ganhar essa ação. E se ele ganhar essa ação, pô, ele vai ter dinheiro para me pagar. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no processo na condição de assistente do João, para auxiliar ele, para assisti-lo, para ele ganhar. Posso? Não. O meu interesse não é jurídico. O meu interesse nesse caso é econômico. Como assim, professor? Ó, eu quero que ele ganhe, porque se ele tiver dinheiro, se ele ganhar, ele vai ter dinheiro, e se tiver dinheiro, consequentemente, acho que ele me paga, tá? Mas não tem interesse jurídico, sabe por quê? Porque independente do que acontecer naquele processo, você, Guilherme, continua sendo credor do João, e o João continua sendo teu devedor, Guilherme. Então, se o João ganhar, ele continua sendo teu credor, continua devendo para você R$4.000. Se o João perder, ele continua devendo para você R$4.000. Se o João ganhar uma parte, ele continua devendo para você R$4.000. Em resumo, você quer assistir, você quer auxiliar o João, mas o resultado do processo não afeta a relação jurídica que você tem com ele. A relação jurídica que você tem com ele é crédito e débito. Essa resta mantida, tá? Agora um exemplo clássico de assistência. Eu, Guilherme, subloquei uma sala comercial. O que era? Um advogado aqui de Curitiba locou uma grande sala comercial, bem grande. Aí ele nota que aquela sala está muito grande para ele e, cara, o que ele faz? Põe lá um drywall no meio, uma porta e subloca. Eu vou lá e falo, pô, salinha bacana essa para advogar, vou querer. Subloco. Faço um contrato de sublocação. Então, eu estou locando de quem já é o locatário. Beleza? Beleza. Aí eu pago para ele todo mês. É ele que locou para mim.
Não é o dono do imóvel, é ele que locou para mim. Então vamos imaginar que o valor da locação que ele paga lá para o dono é R$2.000 e ele sublocou para mim essa área por 1.200. Eu pago 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Um dia, o dono do imóvel entra com uma ação de despejo contra ele alegando falta de pagamento ou alegando, sei lá, danos no imóvel, tá? Ele é o locatário. Eu posso entrar no processo para auxiliá-lo? Posso, sabe por quê? Porque se ele for despejado, se ele perder aquela ação, a minha relação jurídica com ele acaba. Notem, ele só loca, ou melhor, ele só subloca para mim porque ele é locatário. Se ele for despejado, vai haver a rescisão do contrato de locação. Com a rescisão de contrato de locação, encerrou a locação, naturalmente encerra a sublocação. Ou seja, o fim daquela relação jurídica ou o resultado daquele processo pode sim interferir na minha relação jurídica. Nesse caso, então, eu poderia figurar como assistente simples, tá? Ao lado da assistência simples, a gente tem a chamada assistência litisconsorcial, onde o terceiro, ele ingressa no feito e vira parte, tá? E o exemplo clássico que você não pode esquecer é aquela situação de alienação de objeto litigioso. Então imagine o seguinte, eu estou discutindo a propriedade de um carro com o João. Vamos imaginar que o carro é esse mouse aqui, tá? Eu e João estamos discutindo a propriedade do carro. Só que o carro hoje está com o João. O carro hoje está com o João, tá? O que o João faz? O João pega esse carro e passa para uma terceira pessoa, tá? Passa para o Antônio, tá? A ação continua entre Guilherme e João? Sim. Mas e o Antônio agora que é o dono do carro? O Antônio até pode entrar no lugar do João se eu autorizar, se a parte contrária autorizar. E se eu não autorizar? Se eu não autorizar, vai continuar Guilherme contra João e o Antônio podendo figurar na condição de assistente litisconsorcial. Mas vejam, ele vem para o processo não só para auxiliar, ele vem para garantir o direito dele. É ele que está com o carro hoje. Se a demanda for desfavorável, é ele que vai perder o carro, não é o João. Beleza? Tranquilo? Sobre assistência, era isso que eu queria falar. Agora a denunciação da lide, uma das que mais cai, tá? Falou em denunciação da lide, você tem que lembrar em direito, palavrinha clássica, direito de regresso. Direito de regresso. E dois exemplos são os clássicos, evicção e acidente de trânsito, tá? Evicção e acidente de trânsito, os exemplos clássicos. Vou dar um exemplo de cada uma delas, tá? Eu, Guilherme, estou dirigindo meu carro, saio das gravações, muitas aulas gravadas, meio desatento, furo o sinal. Ao furar o sinal, eu colido com um veículo, a gente discute lá, eu acho a pessoa muito babaca, muito agressiva, grosseira, eu falo bem assim para ele, vá procurar os seus direitos, né? Coisa de gente chata fazer isso, mas eu fiz. Aí, essa pessoa entrou com uma ação contra mim, pedindo reparação pelos danos que eu causei no veículo dela, tá? O que eu faço? Sou citado no processo, no prazo da contestação eu me defendo, tento trazer as minhas razões, mas já falo o seguinte, cara, se eu perder essa demanda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o seguro, porque eu tenho seguro. Então, para eu não precisar depois cobrar do seguro, eu já chamo o seguro agora. Chamo como? Por meio de denunciação da lide. Mas por que denunciação da lide? A lógica é a seguinte, se eu perder, o seguro paga. Essa é a lógica, tá? Não é que ele deve junto comigo, que aí seria chamamento ao processo. Não. Ele só vai pagar se eu tiver o prejuízo. E nos limites da apólice, né? O meu seguro cobre R$100 mil contra terceiro. A condenação é de 200, ele vai pagar 100, eu vou ter que pagar os outros 100, tá? O outro exemplo clássico de denunciação da lide, como eu disse para você, é a evicção. Eu compro uma casa de alguém, tá? Compro uma casa de alguém, estou de boa lá na casa, de repente eu sou citado numa demanda judicial proposta lá por Otávio, dizendo o seguinte, ó, essa casa me pertence, eu comprei ela, tá aqui o registro, tá aqui a escritura pública de compra e venda. Aí eu olho, caramba,
é uma escritura pública de compra e venda anterior à minha. Cara, eu acho que eu vou perder essa demanda. Só que o sacana é quem me vendeu a casa, porque quem me vendeu, vendeu para ele antes. Que pilantra! O que eu faço? Denuncio a lide quem me vendeu. E aí, se eu for o evicto, né? Ou seja, se eu perder a casa em razão da evicção, a evicção é a perda da propriedade em razão da decisão judicial. Se eu perder a casa, eu vou ter que entregar. Só que aí o prejuízo que eu tomei, já denunciei a lide, já vou cobrar. Então, por isso é o direito de regresso. Se eu não denunciasse a lide, o que eu poderia fazer? Poderia entrar com uma ação autônoma buscando esse direito de regresso. Agora, professor, você é obrigado a denunciar a lide? Não. Se eu quiser, eu denuncio a lide, porque aí eu já resolvo o problema naquele processo, né? Se eu quiser, do acidente de trânsito, eu posso pagar a indenização e depois entrar com uma ação contra a seguradora. Mas concorda que demora mais? Concorda que é mais trabalhoso? Já denuncio a lide, é como se você criasse uma lide secundária. Se eu perder, esse cara arca com o prejuízo. Se eu perder a casa, você arca com o prejuízo que eu sofri. Essa é a lógica aqui, tá? Professor, pode ter denunciação ali de sucessiva? Eu denuncio ali de uma seguradora que na verdade é segurada por uma outra. Pode, uma vez só, tá? Uma vez só é possível a denunciação da lide. E dentro desse tema, há um posicionamento no STJ que você precisa conhecer, tá? Que você precisa conhecer. Ele tem tudo a ver com isso daqui, que envolve justamente essa questão da seguradora. O que acontecia antigamente? A pessoa entrava com ação contra o causador do dano. Ele não sabia da seguradora muitas vezes. Ou ele entrava contra o causador do dano não denunciava a lide à seguradora. E ele não tinha dinheiro para pagar. Aí o cara ficava chupando o dedo, tá? Aí o que o povo começou a fazer? Não, agora eu vou entrar contra a seguradora já. Vou descobrir quem é a seguradora dele e vou entrar. Jurisprudência começou a dizer o seguinte, você até pode entrar contra a seguradora, mas também contra ele, tá? Você não pode entrar só contra a seguradora. Entra contra o causador do dano, se ele denunciar a lide, beleza. Ou você entra contra a seguradora, ou melhor, o causador do dano, e a seguradora ao mesmo tempo. Beleza. O que você não pode é entrar só contra a seguradora. Digamos que a seguradora aqui tem legitimidade, mas é uma legitimidade que ela tem que estar junto com o causador do dano. Beleza? Tranquilo? Sobre denunciação da lide, é isso. Você tem ali alguns artigos que você depois vai dar uma olhadinha para complementar o teu estudo, tá? Vamos falar um pouquinho agora de chamamento ao processo e aí a gente encerra esse bloco aqui, tá? Então o chamamento ao processo está entre o 130 e o 132 e o chamamento ao processo me lembra muito da minha infância. Cara, eu era uma criança dedo duro na infância, eu preciso confessar isso. E vocês sabem que eu olho a Gabi brincando com meu sobrinho, filho do meu irmão, e a Gabi puxou a minha pessoa, ela também é dedo duro. Às vezes o meu pai vem assim, quem é que fez isso? A Gabi na hora. Foi o Tô, ela chama o João Vitor, né, o meu sobrinho de Tô. Ela é dedo duro, tá? Mas por que eu lembro da minha infância? Porque o chamamento ao processo é mais ou menos isso. No chamamento ao processo, a parte me aciona. Eu até reconheço que eu devo, mas eu trago o outro para responder comigo. Isso é o chamamento ao processo. Eu me lembro, uma vez num prédio que eu morava, a gente tava brincando lá, eu e mais 4, 5 meninos, e não sei o que aconteceu, cara, que a gente quebrou um banco. Sabe aqueles bancos de praça? Tinha lá no pátio do prédio, base de ferro, e quebrou aquilo, eu não consigo saber como. E aí, não tinha câmera, mas naquela época não tinha, né? Eu não sou tão novinho assim. Mas aí alguém viu e contou lá pro síndico. E aí o síndico foi lá na casa do meu pai. E eu tava lá, e aí ele chegou, seu Valmor, eu queria vir aqui que o seu filho vai ter que pagar, né? O senhor vai ter que pagar o banco, que seu filho quebrou o banco. Aí meu pai me chamou, filho, você quebrou o banco? Quebrei, mas não fui só eu. Aí eu já chamei o processo mais 4 para dividir o prejuízo junto. O chamamento ao processo é isso, tá? Então, por exemplo, eu, credor, entro com uma ação contra o devedor, o fiador, mas não entro contra o devedor principal. O fiador olha e fala, eu devo, mas eu vou chamar o devedor principal. Ou o fiador chama outros fiadores. Ou um devedor chama outro devedor solidário.
Agora, cuidado com o seguinte, se eu entrar com ação direto contra o devedor principal, ele não pode chamar o fiador, tá? O que eu quero dizer é que você só chama quem está na mesma situação que você ou quem está como devedor principal acima de você. Então, o fiador não é o devedor principal. O devedor principal é afiançado. Se ele é réu, ele chama o afiançado. Se o afiançado é réu, não pode chamar o fiador. Tem 4 fiadores, um réu é chamado, eu posso chamar os outros 3, tá? Agora, cuidado para não confundir. Eu, credor, posso entrar com ação contra os 2? Posso. Mas se eu optei por entrar com ação só contra o afiançado não pode falar, vamos chamar o fiador. Não, tá? Então, o afiançado nunca chama o processo o fiador, tá? O fiador, sim, pode chamar o afiançado. Sabe onde é muito comum você ter chamamento ao processo? O devedor solidário chama outros devedores solidários. Naquelas questões que envolvem medicamento, tratamento de saúde, às vezes você entra contra o município e como o dever de prestar é de todos, aí o município chama o processo ao Estado, em algumas situações isso acaba ocorrendo. Beleza? Tranquilo? E aí, só para fechar, o 132 traz uma regrinha bem interessante. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Como assim, professor? Não entendi. Simples. Imagine que eu sou devedor, eu sou fiador, tá? A dívida é de 100, eu pago tudo. Eu posso pegar essa sentença que mandou eu pagar os 100 e cobrar do afiançado no próprio processo. São 4 fiadores, eu paguei 100, eu posso exigir dos outros fiadores 75, né, que seria a cota à parte. Então sempre lembrar, do afiançado eu posso exigir tudo, né, se eu paguei a dívida integral. Dos demais fiadores eu exijo a cota parte, né? Então todos devem juntos os 100, são 4, e em regra cada um deve 25. Para o credor ele pode cobrar de qualquer um, mas entre nós aqui cada um deve 25. Como eu paguei 100 e só tinha que ter pago 25, eu tenho direito de me ressarcir dos 75. Mas lembrando, do afiançado eu posso cobrar a integralidade. Beleza? Gente, para falar da incidente de desconsideração e do amicus curiae, próximo bloco na aula vai ficar muito grande. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.